Graças a Deus. Continuamos na nossa série do tema que vai dirigir o nosso ano. Queria falar com você um pouquinho refletir um pouquinho sobre um pedacinho do texto que está como tema desse ano. Vamos ler lá Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Primeira vez que eu li o versículo, eu falei, que isso? Que negócio está falando, não está dizendo nada. Mas aí a gente precisa estudar, né? Ai, ai. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que conhecer e continuar conhecendo, porque sempre tem coisa para conhecer. Deus é bom e infinito. Zacarias 8, 23. Diz assim na versão que eu tenho aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de países diferentes se agarrarão às barras das vestes de um judeu e dirão: por favor, nós queremos ir com você, porque ouvimos que Deus está com você. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos este momento ao Senhor e pedimos que o Senhor venha com teu Espírito Santo ministrar os nossos corações, nos ensinar, nos dirigir, nos corrigir através da tua palavra. Que o Senhor encontre corações sedentos, abertos e dispostos a ouvir a tua palavra e serem edificados. Usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, fui ler, né, o trem. O capítulo é muito interessante, né? É um texto profético que fala de um tempo em que Jesus vai voltar. E esse texto, a gente vai falar só sobre... Tem tanta coisa para falar, gente, desse versículo. Quando a gente vai estudar, quanta coisa que sai. Nossa, Deus, dá muito caldo. Dá muito ensinamento, muita coisa. Sabe que Deus vai falando. E eu queria falar com você um pouquinho sobre a unidade que esse judeu propõe a pessoas tão diferentes. Porque parte desse versículo que a gente leu diz que pessoas diferentes, de países diferentes, vão dizer a mesma coisa. Deixa a gente ir com você. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre estarmos unidos por um judeu, mas que somos diversos em propósito. Diz assim aqui o texto: 10 homens de países diferentes se agarrarão às barras da veste de um judeu. Quando a gente olha para a Igreja de Cristo, corpo, organismo, a gente vê uma unidade, né, mas que estão juntos. O propósito é difundir o reino de Deus, proclamar o nome do Senhor. E não há diferenças, todos pensam naquilo que o Senhor tem proposto para a igreja. Mas quando a gente olha para a gente aqui, localidade, né? Se a gente tivesse uma igreja onde todo mundo fosse igual, onde não houvessem diferenças, todo mundo pensando da mesma forma. Parece até que é bom, né? Até parece que é bom. Será que é bom? Vamos pensar nisso aí, né? Será que é isso mesmo que Deus quer para a igreja? Todo mundo igualzinho. Igual
porta da escola. A Raquel e Léo, quando vão deixar a Hannah na escola, tá todo mundo igualzinho. Uniforme. Todo mundo uniforme. São todos iguais? A gente leu, né, que 10 homens estariam de diferentes nações, de lugares diferentes, e declaram que querem ir porque ouviram que Deus estava com aquele judeu. Isso mostra que a igreja de Deus, a igreja que o Senhor veio edificar, ela é diversa. Há uma diversidade. A gente vai falar sobre isso. As pessoas são diferentes, de diferentes nações. Ele fala que são 10 nações diferentes. Imagina. O idioma é diferente, a maneira com que se veste é diferente, a cultura é diferente, tudo é diferente. Quando a gente fala da igreja, né, como local, a gente entende, né, que a igreja é um organismo, né, a igreja de Cristo, ela é unida, ela é uniforme em alguns pontos, em alguns aspectos, mas quando a gente olha aqui, né, por exemplo, lá na casa do Marcelo e da Cíntia, eles têm hábitos que na casa do Daniel e da Bárbara eles não têm. Culturas diferentes, né? Já aqui, ó, só aqui, Maranata, Campo Grande, a gente já tem tantas culturas diferentes. Maneiras de se vestir, formas de reagir, hábitos, né? Tem gente que, por exemplo, não tem o hábito, não tem costume, não sente fome, de manhã não come. Tem famílias. Dentro da tua própria família, da tua casa, você já vê pessoas agindo e reagindo de maneiras diferentes, né? Porque somos diferentes. Graças a Deus por isso. Você imagina, gente, se a gente tivesse aqui uma igreja Maranata, todo mundo igual a Elisa. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Né? Só a graça. Ainda bem que a gente tem Cíntia, tem Raquel, a gente tem Bárbara, a gente tem um monte de gente. Tem o Iago, a gente tem Delcimar, a gente tem Léo, a gente tem o Magno. Mas quem aqui já ouviu a voz do Magno? Ele fala, gente. Quietinho ali, mas ele fala. Então, nós aqui já somos diferentes. Na nossa casa a gente já tem diferenças. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A unidade na igreja. A unidade, ela é fundamental na igreja de Cristo. Quando a gente vai ver lá a definição de unidade, fala de algo singular, né? De algo específico, ele é único, né? É um organismo que está ali. Né? E engraçado que quando eu pesquisei, ele falava sobre vários aspectos de unidade: filosófico, pedagógico, físico, químico, trazia vários aspectos, né? E queria ler com você lá Gálatas 3:28. Vamos mexer a Bíblia hoje. E tenham paciência comigo, que aqui essas folhinhas são muito fininhas. Gálatas 3:28. Diz assim... Não, pera aí. Ué. Tá. Já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo. Quando a Bíblia fala a respeito da unidade da igreja, é porque o Senhor, ele nos uniu. Ele nos agrupou, somos um corpo. A gente vai falar um pouco sobre o corpo. Já não somos, já é como se a gente
não vai ser mais daquela identidade e agora vamos assumir esta identidade. Vamos ter estas características de corpo de Cristo, porque ele nos uniu, então nos tornamos como ele. Isso significa que, independente das nossas diferenças, nós somos todos iguais em Cristo. Em Cristo. Igreja é como um corpo e tendo Cristo como cabeça. Agora a gente vai lá em 1 Coríntios 12. Que capítulo, hein, irmão? Depois, se tu quiser ler ele todão, vamos ler um bocadinho. A partir do versículo 12. Fala assim, ó. Preste atenção que a leitura é boa. Diz assim: nossos corpos têm muitos membros, porém, esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são os escravos, outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito e a todos nós nos foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Ora, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou membro do corpo porque eu não sou mão, nem por isso deixa de ser um membro do corpo. Que pensariam vocês se ouvissem uma orelha dizer, eu não sou membro do corpo porque eu sou apenas uma orelha e não sou olho? Será que isso faria menos parte do corpo? Suponhamos que o corpo inteiro fosse olho. Então, como é que vocês ouviriam? Ou se o corpo todo fosse orelha, como é que vocês poderiam sentir o cheiro de alguma coisa? Entretanto, Deus criou muitos membros para os nossos corpos e colocou cada um desses membros conforme Ele quis. Que coisa esquisita seria um corpo se tivesse somente um único membro? Assim foi que Ele fez muitos membros em um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. E alguns dos membros que parecem ser os mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. E aqueles membros que achamos ser menos honrosos, nós os protegemos com todo cuidado. E os membros que parecem ser feios recebem um tratamento especial, enquanto outros membros não exigem esse cuidado especial. Assim, Deus armou o corpo de tal maneira que se dão cuidado e honra maiores àqueles membros que, de outro modo, poderiam parecer menos importantes. Isso produz harmonia entre os membros, não havendo divisão no corpo. Todos os membros têm os mesmos interesses uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro for honrado, todos os outros se alegram com ele. Eis o que estou procurando dizer. Todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é um membro separado e necessário no corpo. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em primeiro, e aí ele fala a respeito dos 5 ministérios, né? Deus colocou tudo organizado no seu devido lugar. Somos unidos no corpo de Cristo. E o Senhor, que palavras para explicar a Deus? Né? A própria Bíblia fala, quem consegue alcançar, né, essa grandeza do Senhor? Sabendo de toda a nossa debilidade, das nossas dificuldades, pós-queda, né, Ele já nos criou assim, já nos fez com algumas habilidades, né? A igreja é como um corpo, com Cristo como cabeça. Cada membro do corpo é importante e tem um papel a desempenhar. Agora, continuando esse capítulo 12, quando ele termina de falar aqui mais alguns outros versículos, vem aquele capítulo tão conhecido de 1 Coríntios 13, que fala sobre amor.
amor. O amor e a comunhão são fundamentais para que a igreja permaneça em unidade. Vamos ler agora João 13, versículo 34 e 35. Diz assim: por isso, eu estou dando a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem amar-se uns aos outros. E esse profundo amor de vocês, e esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Então, quando a igreja expressa a sua unidade em amor, atrai outras pessoas, atrai quem necessita de amor, quem necessita de um grupo, quem necessita de Cristo. Que é esse amor que é revelado através da unidade da igreja. Vamos ler também, não, a gente vai ler isso não, esse aquele que a gente sempre fala a respeito de Atos 2, que fala quando a igreja primitiva, Atos 2, 42 ao 47. Esse texto, ele fala que as pessoas estavam ali sempre unidas em comunhão, partilhando tanto da vida diária quanto da vida espiritual, do que estava ali começando, sendo iniciado pelos apóstolos após a ressurreição e ascensão de Jesus. E eles dividiam tudo, diz o texto, né? A gente, se você tem tido o prazer de assistir às lives do apóstolo, ele não cansa, né? Aquele homem é incansável, né? Ele está sempre lá, graças a Deus pela vida do meu apóstolo, meu Deus. A gente tem sido ministrado ali e alguns dias eu não consegui acompanhar ali, né, no horário exato, assistir em outro momento, teve dias que eu tive que assistir mais de um, porque acabei atrasando. E a gente tem visto ali, né, naquele devocional, né, da vida com um propósito. Alguém aqui nunca tinha lido ou não conhecia Uma Vida com Propósito? Todo mundo conhece. Tu ainda não, Daniela? Não. Então, da maioria, é conhecido. Né? Então, assim, mas ainda assim, você sem conhecer, alguma coisa ali foi muita novidade para você, Daniela? Alguma coisa foi muita novidade assim? Pô, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. Rudimentos, né? Fundamentos tão importantes, né? Ele já desde o ano de 2025 vem falando a respeito disso, desses fundamentos. E quando a gente fala sobre a unidade da igreja, né? Essa semana ele falou bastante a respeito disso. E uma frase, o pastor até botou dele, né? Que a pastora botou nos status, né, que ele falou, né? A igreja é um corpo vivo e ela precisa estar reunida. E reunida não é só o que a gente está fazendo aqui, está todo mundo junto no mesmo ambiente. É mais do que reunida, é unida. Né? A gente precisa estar em união pelo corpo de Cristo. É o corpo de Cristo quem nos une. Por que é o corpo de Cristo? É o Senhor que nos une. Porque a gente não tem essa capacidade. A gente acha o coleguinha chato. A gente não gosta do corte de cabelo do irmão. A gente acha o tom de voz do colega evidente, né? Fala assim. Ela prega falando as piadinhas, né? Tá onde? Né? Então, muitas coisas, às vezes, sabe, aquele negócio que se dá incomodadinha? Mas é o corpo do Senhor que nos une, porque Ele é quem tem essa capacidade de nos unir. Como a gente leu lá em Zacarias, são 10 homens de culturas diferentes, de hábitos diferentes, de linguagem diferente, se uniram, se juntaram e falaram, vamos lá, porque Deus está com ele. A gente pode te segurar aqui na orla do teu manto, porque a gente soube que tu está com Deus. Né? Então, é esse corpo, é esse judeu que nos une. Então, falando da unidade,
sintetizando unidade, é isso que a gente precisa entender, que é o amor de Cristo, é o corpo de Cristo que nos faz ser uma unidade, sermos únicos, mesmo diferentes, que é o que a gente vai falar aqui, o texto que a gente leu, mesmo sendo judeu, mesmo sendo grego, mesmo sendo de Campo Grande, mesmo sendo de Córdoba, mesmo sendo Santíssimo, mesmo sendo somos Campo Grande. Não somos? Somos Maranata Campo Grande, né? E é isso que a Bíblia nos diz, nos ensina, que é o corpo de Cristo quem nos une. Sobre a diversidade da igreja. Mas parece assim um pouco que não encaixa, né? A gente é unidade, mas a gente é diverso um do outro, a gente é diferente. Essa unidade não significa uniformidade. Deus criou a igreja para ser diversa, com pessoas de diferentes culturas, origens e habilidades. A gente leu 1 Coríntios 12 a partir do 12. Agora a gente vai ler do 4 ao 11. Diz assim: ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons. É 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém, o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviços a Deus, porém, é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém, é o mesmo Deus que opera em nossas vidas. É o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós, os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Há um Espírito, o Espírito concede a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, e este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um e a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um, ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro, que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-la. É o mesmo e o único Espírito Santo que dá todos estes dons, e ele os distribui individualmente, cada um como quer. Pois vá brigar com Deus, então. Foi ele que escolheu o dom que ele te deu. Para mim também. É tão curioso isso, né? Quando a gente... Quanto tempo diabo é diabo, né, gente? Diabo é diabo há mó tempão, né? Mó tempão. Então ele conhece gente há quanto tempo? Há mó tempão. Muito tempo que ele conhece gente. E bobear, melhor que eu e tu. Melhor que eu e tu. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica lá, brigando, lutando, né? Não quero isso, não. Eu quero ser igual a coleguinha lá. Mas Deus não fez você igual a coleguinha lá. Ele fez você. Você é você. A igreja é composta por pessoas de diferentes culturas e origens. Ele nos fez, ele escolheu a família que você nasceu. Por exemplo, eu, Elisa, nasci numa família que descende de alemães. Elcimar nasceu de uma família que descende de portugueses. Tá certo? Português? Não sei. Sei lá, achei que fosse. O ponto eletrônico confirmou ali.
Então tem gente que é descendente de italiano, tem gente que é descendente de russo, e isso influencia na maneira com que a sua família é formada. Como a tua cultura familiar acontece. E quem escolheu isso? Deus. Uma vez uma pessoa bem próxima a mim falou assim: poxa, Deus escolheu errado. Eu falei assim, podia ter escolhido outra pessoa. Eu falei assim, mas você está querendo dizer o quê? Que Deus errou na escolha dele? Pensa no que você está falando. Deus escolheu, né? Porque era uma escolha que só Deus podia fazer. E aí eu falei para essa pessoa assim, vocês acham então que Deus errou? E às vezes a gente faz isso, né? Fala coisas, a Valnice tem falado muito isso. Não verbaliza aquilo que você não quer que se materialize. Né? E às vezes a gente fala realmente sem pensar. E aí eu volto lá naquilo que eu estava dizendo a respeito do diabo ser diabo há muito tempo. Ele fica ali, ó, só esperando as oportunidades de te irritar, de te distrair, de te trazer pensamentos que não são os pensamentos do Senhor, aquilo que Deus pensa a respeito de você e nem para você. Deus nos fez diversos, né? E em dons espirituais, em funções e ministérios também. Né? Às vezes a gente ora, a Bíblia diz que a gente precisa orar pedindo a Deus dons e que a gente peça os melhorzão de bom. Né? Mas Deus já te fez com um. Isso não impede que você queira mais alguns, né? Mas a diferença está em como a gente olha para esse dom. Né? Porque quando Deus nos dá um, a gente pode dizer, não, nem queria esse. Queria um daquele lá, igual aquela pessoa lá. Mas não, o problema não está em querer como a pessoa lá, é desejar, às vezes, ter a marca do sol com aquela pessoa, mas não querer andar no sol que aquela pessoa andou. O que isso significa? Que às vezes a gente quer ter revelações de sonhos, né? Ou sei lá, qual é o dom que às vezes você fica aí querendo, mas às vezes a gente não quer buscar ele. Né? Não quer estudar, não quer se aplicar em oração. E é isso que significa querer a marca do sol sem andar no sol. Continuando a falar sobre a diversidade, a gente, quando olha para a unidade e para a diversidade, pode parecer que é uma ironia, um paradoxo, né? Tipo, como a gente é um só e é diferente, como é que isso acontece, né? A gente leu aqui os versículos que antecediam, falando do corpo, falando sobre os dons, e quem dá é o Espírito. Então, é isso quem faz em nós é o Espírito. E a partir das nossas características, né, das características que o próprio Senhor colocou em nós, ele vai nos moldando nesses relacionamentos que a gente vai ao longo da vida, tanto aqui, né, na igreja, eclesiásticos, quanto na nossa vida no dia a dia, porque a gente não deixa de ser crente quando não está na igreja, né? Né? Não deveria. Então, a gente, quando o texto fala lá, né, que o homem afia, né, se afia nos relacionamentos, né? Provérbios fala a respeito disso. É o que acontece nessa diversidade e que nos torna unidade. As nossas diferenças, elas foram postas e feitas assim por Deus para nos aproximar e não para nos afastar, nos repelir. E é isso que a gente precisa buscar, né? Que é só o Espírito Santo, é o Senhor quem faz em nós, é o equilíbrio entre essa unidade e a diversidade. Como a gente pode, né, equilibrar essa unidade
do corpo de Cristo com essa diversidade que há entre nós, que somos membros, que somos corpo. Parece que não se encaixa, né? Mas lá em Efésios 4, vamos ler. Efésios 4, de 1 ao 6. Eu vou botar o óculos, gente. Não é assim também. Efésios 4, de 1 ao 6. Diz assim: eu lhes suplico, como prisioneiro que serve ao Senhor, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênção tão maravilhosa como estas. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes, tendo tolerância uns pelos outros por causa do amor entre vocês. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. O Espírito que dá. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito e uma só esperança para o qual fomos todos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Então, quando o texto fala que há um só corpo e um só Espírito, isso significa que a gente tem que buscar a unidade em Cristo, para não apagar a diferença do meu irmão e nem a minha. É o Senhor, sabe, não sei se você já viu aqueles vídeos de povo fazendo obra, que aí eles colocam um negócio lá, um rejunte, e junta tudo assim, ó. Né? Vai juntando tudo. Esse rejunte, o rejunte é o Espírito Santo, porque é ele quem nos aproxima e nos torna capazes de, como a Bíblia fala, suportar uns aos outros em amor. Suportar a diferença. O irmão poder suportar que eu sou diferente dele. Porque quando a gente fala assim, suportar, a gente fala só isso. Ser suporte. Né? De ser suporte. Ter alguém sendo suporte para você também. Né? Não é só você que está suportando, sendo suporte para os outros. Devemos respeitar e valorizar a diferença uns dos outros. Lá em 1 Pedro 3, de 8 a 9, diz assim: finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar, estejam cheios de compaixão, amando-se uns aos outros com corações ternos e humildes. Não paguem mal por mal, nem ofensa por ofensa. Em vez disso, orem para que Deus ajude essas pessoas, pois devemos ser bondosos uns para com os outros. E Deus nos abençoará por isso. Quando pensamos nessa diferença, nessa unidade e nessa diferença, a gente inevitavelmente, porque o pecado nos estragou e o diabo é o diabo tempão, conhece bem as nossas ações e reações, nós só temos uma chance, uma única chance de sermos tão diversos e unidos ao mesmo tempo. O Espírito Santo. Só Ele pode fazer isso em nós. Devemos trabalhar juntos, usando os nossos dons. O texto que a gente leu falava sobre isso, né? Um dos textos que lemos falava que o Espírito, ele deu uma habilidade para um e uma habilidade para outro, para que se completem. Eu, há algum tempo, falei, acho que para Sheila e para a Bárbara, né, que apesar da gente se relacionar bem, elas são muito diferentes de mim. E eu falei para o Senhor e para ela, falei, graças a Deus pela vida de vocês e da diferença de vocês, porque eu preciso aprender de vocês. É porque a gente se dá bem e a gente é diferente, mas às vezes, uma vez eu fiquei, né, com um sirizinho.
É com alguma frequência, né? Fiquei. Eu falei, aí eu fui lá igual o Davi. Eu falei, alma, por que você tá assim igual um sirizinho? Isso que aconteceu, por acaso, é ruim? Só porque não aconteceu do jeito que você imaginou, planejou, pensou ou achou que era o certo. Olha a diferença aí, né? Das culturas, dos relacionamentos. Tu tá aí igual um siri. Sossega a alma. Isso que aconteceu é bom, só não é do seu jeito. E é isso que a gente precisa dar liberdade para o Espírito Santo fazer em nós. Fazer em nós. Porque quando a gente só vai vivendo ali no automático, é porque eu sou assim. Eu sou assim, você é assim, mas Jesus pode fazer a obra, né, irmão? Jesus pode transformar a nossa vida para a gente ser mais parecido ainda com Ele, sem perder a nossa diversidade, porque Ele mesmo colocou em nós essa diversidade. Ele mesmo nos criou assim. E, deixa eu ver, se pensarmos, quando a gente fica assim, né, meio, como é que isso acontece? Diversidade, unidade. Pensa num quebra-cabeça, irmão. É isso aí. Tem um monte de peça igual e diferente. Mas se tu juntar as peças igual de um lado, as peças diferentes e as outras peças, assim, separar as igualzinhas, tudo, não vai montar quebra-cabeça. Não vai ver a figura que vai formar. As peças diferentes se encaixam. E assim é o corpo. Assim é a igreja. Eu sou diferente de Magno, que sou diferente da Cris, que sou diferente até do Delcimar, que mora lá em casa há um tempão. Mora lá em casa um tempão, esse homem. Eu sou diferente. Somos diferentes uns dos outros, mas somos partes de um corpo unidos em Cristo. E quando a gente pensa, né, nessa compreensão mais concreta, né, dessa complexidade entre unidade e diversidade, são essas peças diferentes que formam a figura final. Né? A gente só consegue entender. Né? Quando tem gente que tem, né, isso como hobby, como esporte. Montar quebra-cabeça de não sei quantas peças. Deve ser divertido, até 4 peças. Né? Lá do maternalzinho. Não, mas é um desafio interessante. Né? Só não pode ter criança, tem que ter um espaço grande. São muitas variáveis, né, irmão? Aí já tem que escolher a guerra que você vai lutar. Mas forma uma linda imagem no final, né? Com todas aquelas peças. E às vezes tu pega uma pecinha, tu olha para a figura, tu olha para a pecinha, tu olha para a figura, tu olha para a pecinha, tu fala assim, gente do céu, esse negócio vai aonde? É tudo igual. Não é igual, né? Até parece que é igual, mas não é igual. Cada um tem o seu lugar exato. Que se não tiver ali, o quebra-cabeça não vai estar completo e nem vai ter a mesma função se botar em outro lugar. Às vezes a peça até tem o mesmo formato, mas a figura que forma é diferente. Concluindo, a Igreja de Cristo é uma reunião, uma comunidade diversa, onde as pessoas de todas as nações e línguas se unem em Cristo. Lá em Apocalipse, a gente tem o texto, deixa eu identificar aqui a referência para a gente ler em Apocalipse. Apocalipse 7. Vamos ler. O apóstolo falou esses dias, né, na live. Às vezes a gente quer ser os membros mais bonitos, né? Ninguém quer ser bumbum. Ninguém quer ser bumbum. Bumbum é importante, irmão. Você só anda porque você tem bumbum. Às vezes um humildinho, né? Mas anda. Porque a gente tá de criança. Né? Às vezes a gente quer ser o olho azul, quer ser o cabelo liso, a pele de pêssego, mas Deus te fez duodeno, pâncreas.
Quem tem problema no pâncreas sabe o problema que é. Um pâncreas em mau funcionamento. Né? Às vezes, irmãos, o texto que a gente leu falando sobre as importâncias, né, do corpo e dos ministérios. Eu já fiquei meses com a unha encravada. Não sei se você já teve unha encravada de verdade. Verdade. Cravado de verdade. Vou te aliviar. Fiquei meses. Cutuquei a unha. Eu errei. Estava grávida de 8 para 9 meses de Luísa. Não demorou muito, eu engravidei de Laís também, né? Então foi se arrastando a unha encravada. Quando Laís nasceu, que eu fui resolver a unha encravada. Fui lá no dermatologista, ele cortou. Aí já resolveu o problema, mas aí aconteceu outro problema. Mas enfim. Uma unha encravada. Já viu quando você puxa assim a pelinha aqui, assim, do lado assim, ó? Que puxa muito. Caramba, dói dessa. Já teve Tersol? Nada demais o Tersol, né? E cisco dentro do olho? Tão simples, né? Tão simples ou não. Um espinho. Tua pele é tão importante. Tu sabia que a pele é um órgão maior que você tem no seu corpo? Tanta coisa importante que a gente não vê tanta importância. E nós somos parte desse corpo, somos diversos, porque somos criados assim, diferentes uns dos outros, para que conseguíssemos nos encaixar um ao outro, um completando o outro para a glória de Deus. E às vezes a gente fala sobre igreja, né? Assim, somos diferentes aqui na igreja. Tua casa é a igreja também. O pessoal da tua casa é diferente também. Tem que ter amorzinho também. Tá por vida aí, assim. Tem que ter amor, né? E às vezes a gente falha realmente, né? Mas sabe onde está a importância de identificar essa falha? É saber que talvez inevitavelmente a gente vai mesmo falhar. Inevitavelmente a gente vai voltar a falhar naquilo que a gente nem queria falhar mais. Mas a gente pode acabar voltando a falhar. Mas o que a gente precisa entender é que essa falha faz parte do nosso processo e ela não pode nos parar. A gente deve desejar que o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo faça em nós essa obra, para a glória do Senhor, nos unir nas nossas diferenças, nos tornar próximos apesar das arestas. Às vezes o irmão tem uma aresta pontuda, assim, vai cutucando, vai machucando. Está tratando. Tu, ele, tu. Tiago, meu sobrinho, olha, ele tem uma mania de cutucar. Ele fica com o dedo dele assim, cutuca assim. Mas dói, garoto. Mas às vezes é assim. O irmão, o coleguinha, tem um cutuque mais direto, né? Mas o que será que Deus está querendo me ensinar com essa diferença do meu irmão? O que Deus pode ensinar para o meu irmão com essa minha diferença dele? Aonde o Senhor quer nos levar? Óbvio, para o céu e para sua glória. Mas que aqui na terra ainda a gente manifeste a glória do Senhor. Ainda bem que um judeu nos une nessa diversidade. Como o texto que a gente leu lá em Zacarias e que vai permear o nosso ano. Um judeu, o Senhor, foi capaz de unir tanta diversidade, que a gente possa ser uma igreja que reflete a diversidade e a unidade em Cristo. Que a gente permita, então, que o Espírito Santo faça em nós esta obra para a glória de Deus. A igreja de Cristo é um exemplo de como a unidade e a diversidade podem se manifestar de forma harmoniosa e poderosa. É porque é unidos nessa diferença que temos que o Senhor pode manifestar a glória dele. Porque aí é que está a multiforme graça de Deus. Deus não está fechado numa caixinha. E nem os nossos pensamentos alcançam, né?
Então, que a gente viva para que o Senhor seja glorificado na nossa unidade e nas nossas diferenças. Sejamos unidos no corpo de Cristo, apesar das nossas diferenças. Com as nossas diferenças. Se coloca de pé. Vamos adorar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor.